Gente, probleminha técnico aí, eu tive que encerrar um vídeo com 3 minutos ali, mas vou continuar, né? Nós estávamos aí falando da prova testemunhal, terminei falando daquelas testemunhas que não conseguem falar a língua portuguesa, né? Vernáculo. E aí nós vamos agora, continuando nosso roteiro, para o item 5.4 aí, prova documental, ok? Sobre a prova documental, o CPC ele tem alguns lampejos, né, de regulamentação da prova documental, principalmente aqui nos artigos 777, 780, 787 e 830. Mas nós vamos usar subsidiariamente o CPC, né, naquilo que a CLT é omissa, ok? Então a ideia de documentos da CLT é bem parecida, inclusive, com o processo civil. E aí, só para a gente começar a falar do assunto, qual o momento de apresentação, então, da prova documental? Bem, a prova documental, eu costumo dizer que ela é a primeira prova a ser apresentada no processo, porque o processo ele se inicia com a petição inicial, e a petição inicial, via de regra, ela é acompanhada por prova documental, né? Então, o primeiro momento de apresentação de prova documental é na inicial. O artigo 787, inclusive, faz menção direta, né? A reclamação escrita deverá ser formulada em 2 vias, desde logo acompanhada dos documentos em que se fundar. Então, normalmente você fala que você é empregado de uma empresa e quer pedir, sei lá, equiparação salarial com outro empregado, a primeira coisa que você tem que juntar é a sua carteira de trabalho mostrando que você é empregado dessa empresa, certo? Então, certamente a prova documental acaba tendo como primeiro momento de apresentação a própria inicial, ok? Mas nós temos outros momentos que ela vai ser apresentada também. Por exemplo, ela vai ser muitas vezes contraditada, ou até mesmo os fatos descritos na inicial serão contraditados nas respostas do réu, que vão ser feitas tanto mediante as exceções que nós já estudamos, quanto pela própria contestação ou reconvenção, que vai acontecer em audiência. Então, quando você junta a prova documental nesse momento, essa prova documental certamente é para estabelecer um contraditório com o que foi falado no inicial. E aí, seguindo essa ideia do contraditório, obviamente o empregado, ele vai, o autor, perdão, né? Ele vai ter a oportunidade de se manifestar sobre esses documentos da contestação ou da reconvenção. E se houver necessidade, ele pode também juntar mais documentos em réplica. Então existe essa possibilidade também de produção de prova documental em réplica. Ah, professor, mas então inicial tem manifestação dos documentos inicial na contestação, da contestação eu manifesto em réplica, e posso juntar documentos em réplica? Pode, não tem problema nenhum. Né? Se a contestação trouxer um fato extintivo, modificativo ou impeditivo, que seja novo, você pode rebater esse fato mediante uma apresentação de um documento em réplica, né? Então, não tem problema nenhum. Professor, então, quando é que eu vou fazer esse contraditório do documento que juntou na réplica? Nas alegações finais, certo? Então, o contraditório ele vai sempre existir. Mas a prova documental ela pode ser apresentada, a regra é que ela seja sempre apresentada na inicial e na contestação. Réplica, na maioria das vezes, não vai ter necessidade, embora possa, né? E passou da inicial, passou da contestação, passou desse momento de réplica, a prova documental, em regra, não é mais admissível, a não ser que seja um documento novo, que é aquele que a doutrina classifica como um documento cronologicamente antigo, ou seja, um documento velho, mas que eu não pude usar antes, né, por algum motivo que seja razoável, né? Eu desconhecia, né, a existência, ou então era um documento antigo, mas eu não consegui obtê-lo porque não estava na minha posse, e aí quando eu conseguir obtê-lo, no primeiro momento que eu tiver, eu posso apresentar. Tá? Então, via de regra, né, eu vou apresentar o documento na inicial e na contestação. Mas isso não obsta que eu apresente depois, se houver claramente uma justificativa para isso, mesmo que ele seja documento novo, ou seja, o velho, mas que eu não consegui apresentar no momento oportuno. Também é possível apresentar documento depois disso quando o documento for decorrente de um fato superveniente. Superveniente é aquele fato que acontece depois, né,
Ou seja, depois da inicial, depois da contestação, aconteceu um fato, e aí eu pego um documento para provar o que aconteceu depois. Por que eu não juntei antes? Obviamente porque aconteceu depois. Se aconteceu depois, eu não sou mãe de Ná, não tinha como juntar antes. Então, o documento superveniente também pode ser juntado, né? O documento que prova fato superveniente também pode ser juntado a partir do momento que eu descobri que esse fato superveniente ocorreu. Tá? Então, a gente tem aqui a aplicação da prova documental. A gente tem uma menção expressa aqui no artigo 852H da CLT, que vai dizer o seguinte: todas as provas serão produzidas em audiência de instrução e julgamento, ainda que não requeridas previamente. Parágrafo 1º. Sobre os documentos apresentados por uma das partes, manifestar-se-á imediatamente a parte contrária, sem interrupção da audiência, salvo absoluta impossibilidade do critério do juiz. Aqui ele está fazendo menção direta à réplica, né? Então, juntou o documento na audiência, na contestação, imediatamente a parte já vai se manifestar ali, né, de forma oral em audiência. Eventualmente pode até juntar mais documentos nessa manifestação, se for necessário. Daí, como eu disse, o contraditório acaba sendo exercido nas alegações finais. Mas, enfim, o momento de apresentação é na inicial e na contestação, via de regra. Pode ser apresentado na réplica também, pode ser apresentado depois disso tudo também, né, conforme o caso. Pode ser apresentado até em recurso, quando a existência do documento, por exemplo, só se deu depois da sentença. Então, o documento, como eu disse para vocês, de fato superveniente ou documento novo, né? Quando, por exemplo, ele era velho, mas você não podia ter utilizado. Então,